Eu convido você a abrir mais uma vez a palavra do Senhor, agora na segunda epístola de Timóteo, ainda no capítulo 1. Nós começamos a trabalhar com a segunda epístola de Paulo a Timóteo há algumas semanas, e tratamos nas últimas 2 semanas, de um modo especial, esse primeiro capítulo, e hoje ainda vamos trabalhar com mais esse capítulo, porém, dando a ênfase agora na segunda parte. Nós trabalhamos inicialmente, nós vamos mencionar isso aqui, sobre as verdades que devem fundamentar a nossa vida para suportar as dificuldades e os problemas, as perseguições, as tribulações, verdades como a soberania de Deus, a fidelidade de Deus, a presença de Deus, a promessa de Deus. E agora nós vamos ver o outro lado da moeda, que além dessas verdades pautadas em Deus, aquilo que é responsabilidade nossa. Apesar dessas verdades, quais as posturas que nós devemos ter para suportar as lutas, as dificuldades, as perseguições, os problemas que a vida cristã está sujeita. Nós vimos também hoje em Mateus, que estamos sujeitos aí à perseguição, e perseguição inclusive até a morte, se realmente definimos assumir um compromisso de fidelidade ao Senhor. E mesmo que não seja a morte física, como ali Mateus trata, ou o abandono, como João também trata, muitas vezes, pelo simples fato de assumirmos um compromisso sério com o Senhor, nós estaremos sendo alvos de perseguições dentro da família, dentro do emprego, dentro, aí, porventura, das oportunidades, dentro do contexto social que nós vivemos. E precisamos definir se realmente estamos prontos a servir ao Senhor, apesar das dificuldades que isso possa gerar. Ok? Então, abra lá, mais uma vez, 2 Timóteo, capítulo 1. Eu vou ler até o verso 14, que é o foco que nós vamos dar, que diz assim: Paulo, apóstolo de Cristo Jesus, pela vontade de Deus, de conformidade com a promessa da vida que está em Cristo Jesus, ao amado filho Timóteo, graça, misericórdia e paz da parte de Deus Pai, de Cristo Jesus, o nosso Senhor. Dou graças a Deus, a quem desde os meus antepassados sirvo com consciência pura, porque sem cessar me lembro de ti nas minhas orações noite e dia. Lembrando das tuas lágrimas, estou ansioso por ver-te, para que eu transborde alegria. Pela recordação que guarda a tua fé sem fingimento, a mesma que primeiramente habitou em tua avó, Lóide, em tua mãe Eunice, e estou certo que também em ti. Por esta razão, te admoesto que reavives o dom de Deus que há em ti pela imposição das minhas mãos. Porque Deus não nos tem dado o espírito de covardia, mas de poder, de amor e de moderação. Não te envergonhes, portanto, do testemunho do nosso Senhor, nem do seu encarcerado que sou eu. Pelo contrário, participa comigo dos sofrimentos a favor do Evangelho, segundo o poder de Deus, que nos salvou e nos chamou com santa vocação, não segundo as nossas obras, mas conforme a sua própria determinação e graça, que nos foi dada em Cristo Jesus antes dos tempos eternos, e manifestada agora pelo aparecimento de nosso Salvador Cristo Jesus, o qual não só destruiu a morte, como trouxe à luz a vida e a imortalidade mediante o Evangelho, para o qual eu fui designado pregador, apóstolo e mestre. Por isso, estou sofrendo essas coisas. Todavia, não me envergonho, porque sei em quem tenho crido, e estou certo de que Ele é poderoso para guardar o meu depósito até aquele dia. Mantenho o padrão das sãs palavras que de mim ouvistes com fé e com amor que está em Cristo Jesus. Guarda o bom depósito, mediante o Espírito Santo que habita em nós. Amém. Vamos orar mais uma vez, irmãos? Ó Pai querido, nós bendizemos mais uma vez o Teu santo nome, ó Deus. E agora, quando lemos a Tua palavra com o objetivo de estudá-la, clamamos pela Tua graça e a Tua misericórdia, para que Teu Santo Espírito nos edifique, nos conduza à Tua verdade e ao ensinamento pleno da Tua palavra, para que possamos, ó Deus, aprender pouco mais da Tua vontade e dirigidos também pelo Teu Santo Espírito, edificados por Ele,
possamos colocar em prática aquilo que o Senhor quer de nós. Que teu Santo Espírito também nos ilumine e que o Senhor me use, apesar de mim mesmo, para o teu louvor, para o meu próprio bem e para o bem dos meus irmãos e das minhas irmãs, é o que também clamamos no nome santo e poderoso de Jesus Cristo. Amém. Amém, queridos? Nós vimos então, na semana passada, obrigado. Nós vimos semana passada, irmão, sobre as verdades fundamentais para suportar a perseguição e permanecer fiel na vida cristã. Nós fizemos 2 semanas nessa sequência. A primeira semana tratamos muito mais da questão do contexto, né, mostrando que Paulo tinha sido abandonado, tinha sido alvo de várias situações na vida, estava preso, as pessoas ninguém tinha defendido ele, que ele estava, então, dentro de uma situação difícil, e durante todo o seu ministério, é a última carta que Paulo escreve, então, apesar de todos os anos de ministério, o resultado que se via na perspectiva humana era de um aparente fracasso, diante de tantas lutas e dificuldades. Mas Paulo, inclusive, preocupado com Timóteo, pelas dificuldades do ministério pastoral, pelas lutas que o ministério, né, traz, Timóteo, que tinha algumas características pessoais já de fragilidade, de timidez, e que já estava ali por volta de 5 até 8 anos pregando na igreja de Éfeso, na perspectiva de trazer a igreja de volta para a sã doutrina, e pelo que tudo indica, ele estava tendo dificuldade com isso. As pessoas ainda estavam ensinando doutrinas erradas, havia uma perspectiva de esperança errada na igreja, então tudo isso havia conduzido Paulo a algumas dificuldades e a preocupação com o jovem pastor Timóteo para que ele não desanimasse na fé. E aí então nós vimos nessas últimas 2 semanas dessas verdades fundamentais para que Timóteo pudesse assim suportar as perseguições e permanecer fiel diante das lutas da vida cristã. E essas mesmas verdades são verdades que são aplicadas em nós. A ideia da soberania de Deus, a ideia de que é Deus quem nos capacita, de que Deus está presente conosco, de que Deus é quem, de um modo poderoso e pela sua graça, nos salvou, que Deus é que tem, inclusive, levantado pessoas para permanecer fiéis nesse trabalho, a promessa da vida eterna. Ou seja, todas essas verdades que nós já estudamos, serviria como base para Timóteo ter ânimo, ter força, ter intrepidez para seguir firme na fé, apesar de todas as situações. Paulo, portanto, reforça tais verdades a Timóteo, ciente do peso e da luta que o jovem pastor estava passando. E além das verdades apresentadas serem fundamentais para permanecermos de pé, Paulo, paralelamente, admoesta ao seu filho na fé a agir e reagir diante da situação difícil dos últimos dias. Só para a gente relembrar um pouquinho dos últimos dias, dê uma olhadinha aí no capítulo 3 de Timóteo, de 2 Timóteo. Eu vou mencionar à frente, mas primeiramente, dê uma olhada aí no capítulo 2, o verso 17. Qual que era a situação que Timóteo ainda estava enfrentando lá em Éfeso? Algumas pessoas, onde Paulo diz assim, além disso, a linguagem deles corrói como câncer, entre os quais se inclui Himeneu e Fileto. Ele já tinha falado disso na primeira carta. Estes se desviaram do quê? Desviaram da verdade, asseverando inclusive que a ressurreição já se realizou, e estão pervertendo a fé a alguns. Então essa era a situação. Mesmo depois de anos, Timóteo pregando a fidelidade às Escrituras, a igreja ainda estava sob influência de alguns falsos mestres, que inclusive já estavam dizendo que a ressurreição já tinha acontecido. Olha que coisa terrível, né? E se a ressurreição então já aconteceu, o que nós estamos fazendo aqui? Qual que é a esperança que nós temos? Mas mesmo assim, alguns estavam sendo pervertidos e desviando da fé. Mas tudo bem. Veja agora o capítulo 3. Verso 1. Sabe, porém, isso. Nos últimos dias sobrevirão tempos difíceis, pois os homens serão egoístas, avarentos, jactanciosos,
arrogantes, blasfemadores, desobedientes aos pais, ingratos, irreverentes, desafeiçoados, implacáveis, caluniadores, sem domínio de si, cruéis, inimigos do bem, traidores, atrevidos, enfatuados, mais amigos dos prazeres do que amigos de Deus, tendo forma do quê? O que está escrito aí? De piedade, negando-lhe, entretanto, o poder, ou negando-lhe, entretanto, a ação. Foge também desses. Então veja, Timóteo estava vivendo uma igreja onde, além dos erros doutrinários, as posturas morais e de virtude dessa igreja era algo complicado. As pessoas estavam vivendo uma vida completamente longe de Deus, com práticas que, ao invés de exaltar ao Senhor, estavam exaltando a inclinação da sua própria carne. Existem alguns termos que Paulo usa aqui, que são termos que ele usa para tratar dos ímpios, lá em Romanos. Mas aqui ele trata para pessoas de dentro da igreja. E que inclusive tem forma de, o que nós lemos lá? Forma de piedade. O cara tem cara de crente, jeitão de crente, fala com você como se fosse o homem mais santo da face da terra, mas a sua ação, o seu poder, ou seja, a sua prática de vida é uma prática totalmente contrária ao padrão de Deus. Essa era a situação que Timóteo estava vivendo como pastor. Ter que lidar com um tipo de membresia dessa. Pessoas egoístas, avarentas, jactanciosas, desobedientes aos pais, enfatuados, atrevidos, implacáveis, desafeiçoados, caluniadores, ou seja, ímpios, mas dentro da igreja. E a preocupação então de Paulo é, pronto, tá difícil, Timóteo vai desanimar, Timóteo vai desistir, não vai aguentar esse peso, vai ser complicado. Então ele, no começo da carta, como nós já vimos, ele enfatiza, Timóteo, não desista porque Deus está conosco. Deus continua sendo soberano, Deus continua nos capacitando, Deus promete estar conosco, a sua graça, o seu poder de graça nos alcançou, o Senhor é quem nos fortalece, Ele diz que está conosco até o fim, então não desista. Só que o fato de saber todas essas verdades de Deus não nos isenta de responsabilidades pessoais. É aquele grande mistério que a gente sempre fala. A soberania de Deus versus a responsabilidade humana ou a responsabilidade do homem. As verdades fundamentais são verdades fundamentais em Deus, e tudo aquilo que Paulo disse, de fato, é a realidade sobre o povo de Deus. Mas isso não isenta Timóteo de ter algumas práticas, de ter algumas posturas, ok? Então toda a epístola vai reforçar práticas que o capítulo 1 aponta como essenciais e que não poderiam ser negligenciadas por Timóteo e que serve de modelo para todos nós. É necessário lembrar que o sentimento e a influência dos falsos profetas estavam minando as forças e a fé de muita gente. É o que nós lemos aqui no capítulo 2:18. O final diz, e estão pervertendo a fé a alguns. Algumas pessoas dentro da igreja estavam abraçando algumas heresias. E aquelas que não estavam abraçando as heresias estavam entrando numa prática de liberalismo, de pecaminosidade, de ausência das virtudes cristãs, mesmo tendo cara de piedade. Isso é o pior. O pior tipo de gente para você lidar é o ímpio disfarçado. E principalmente o ímpio safado, desgraçado, no sentido que não está debaixo da graça de Deus, que na frente dos outros vive com piedade. Você sabe que por trás da cortina o cara está ali, fazendo tudo de errado, danoso, é um demônio. Só que chega na frente da igreja, põe uma cara lavada de piedade. Ou então chega para você está tratando com um cara, na hora que chega alguém, nossa, meu irmão, nós precisamos ter mais postura cristã. Só que na hora que todo mundo não está olhando, o cara é o demônio encarnado. Não,
não é fácil lidar com esse tipo de gente. E Paulo disse que Timóteo estava lidando com esse tipo de gente. Irmãos, isso mina a nossa fé. Parece que assim, Senhor, você não vai fazer nada. Senhor, até quando você vai permitir que isso aconteça? É a tua igreja, Senhor. É o teu povo, Senhor. Os caras estão enganando, estão fazendo isso dentro da tua igreja. E parece que esses caras não tem mal para eles. Nada acontece com os caras. Alguns, né? Para uns, um dia ou outro, a justiça chega. Mas essa era a realidade, irmãos. Essa era a dificuldade. Tratar com toda essa situação aparente. Paulo, inclusive, cita muitos. Eu também tenho a minha listinha, obviamente que eu não vou trazê-la para você. Mas eu tenho também a minha listinha aqui dos meus Fígelos, Hermógenes, Himeneus, Tobias, né? Os Tobias lá de Neemias. Quem mais tem lá? Tobias, Sambalá. Eu tenho as minhas listinhas dos Sambalás, dos Tobias, dos Arábios, dos Fígelos, dos Hermógenes, Himeneus, Filetos, Demas, Alexandres. Eu tenho toda essa turminha, mas é minha. Isso aqui eu falo com Deus. Mas Paulo, já no final do seu ministério, meu amigo, já está no final do ministério, estou preso, estou para morrer, meu amigo. Por que eu vou deixar de falar para Timóteo, toma cuidado com esses caras, que são terríveis. Ou seja, tudo aquilo que Paulo fala de mal que estava acontecendo na igreja, ele dá nome aos bois. Inclusive aqui no capítulo 2, você viu no verso 17, ele está falando justamente de quem mesmo? A linguagem deles corrói como câncer. Entre eles se inclui, não eram todos, mas os principais, Himeneu e Fileto. Lá no verso 15 do capítulo 1, volta lá, capítulo 1, está ciente de que todos os da Ásia me abandonaram, dentre eles cito, quem que abandonou? Fígelo, Hermógenes. No capítulo 4, verso 10, porque Demas, tendo amado o presente século, me abandonou. Provavelmente Crescente, que foi para Gálatas, e Tito, não estão contados entre aqueles que o abandonaram, porque ele não faz nenhuma citação. Mas no caso de Demas, ele deixa claro que Demas tinha o abandonado porque amou o presente século. O que significa dizer isso? Que ele abandonou a fé. Que ao invés de servir ao Senhor, ele amou o presente século, foi procurar mais as questões dessa terra, dessa era, do que das questões eternas e vindouras. E ainda no capítulo 4, verso 14, alguém que ele já tinha mencionado em outras cartas também, ele diz assim, Alexandre, o latoeiro, causou-me muitos males, o Senhor lhe dará a paga segundo as suas obras. Veja, irmãos, já havia passado muitos anos do ministério de Paulo, e muitas pessoas estavam usando da forma de piedade para enganar a igreja e para conduzir a igreja para longe. Isso exigia de Timóteo, o pastor fiel aqui da história, a tomar algumas atitudes. E é nesse sentido, então, que Paulo o exorta, o admoesta. O ensino errado sobre a ressurreição, capítulo 2, verso 18. Uma prática cristã de mau testemunho, que é o que nós lemos aqui no capítulo 3, de 1 a 9. A ênfase em fábulas, dá uma olhadinha aí no capítulo 4, verso 4. Eles se recusarão a dar ouvidos à verdade, se entregando ao quê? A fábulas. Aquilo que eu chamo aqui de fazendo uma relação para os nossos dias, né? As pregações alegóricas. As pessoas não querem o evangelho, eles querem historinhas. Eles não querem o verdadeiro evangelho que muda a vida, que confronta as práticas. Ele quer sair daqui como se ele tivesse vindo para um show. Com o coração leve, agradável. E por isso as fábulas encantam muito mais do que a firmeza das Escrituras.
que mais? Eles estavam rejeitando a verdade. Nós vimos no início do verso 4. E se recusarão a dar ouvidos à verdade. O verso 15 Deixa eu ver aqui, que eu acho que eu pus errado o verso. Eu não sei qual que é o verso que eu quis colocar aí como 15, mas a ideia dessa situação de fugir da sã doutrina. Veja o verso 3 do capítulo 4, também nos ajuda. Pois haverá tempo em que não suportarão o quê? A sã doutrina. Essa ideia é verso 25 do capítulo 2. Ele diz, disciplinando com mansidão os que se opõem, na expectativa de que Deus lhes conceda não só arrependimento, para conhecer plenamente a verdade. Por quê? Porque essas pessoas não estavam conhecendo a verdade. O verso 18 do capítulo 2 ainda. Estes se desviaram do que mesmo? Da verdade. E estavam perturbando e gerando dificuldade e perseguição aos verdadeiros discípulos de Cristo. O verso 12 diz, todos quanto querem viver piedosamente em Cristo Jesus serão perseguidos. Que tinham nas Escrituras Sagradas e na sã doutrina o fundamento da fé, ou seja, todos aqueles que estavam agindo em fidelidade, permanecendo na verdade, defendendo a sã doutrina, eram perseguidos. Essa era a situação, irmãos. Ensinos errados, prática cristã errada, ênfase errada, a rejeição da verdade e perseguição daqueles que queriam agir corretamente. O que fazer? Diante disso, então, Paulo apela para a postura que ele esperava ver em Timóteo. E não somente as crenças das verdades fundamentais, mas sobre as posturas, a prática de vida, as posturas essenciais para suportar a perseguição e permanecer fiel na vida cristã. Nós vimos no capítulo 1, então, essas verdades fundamentais de Deus para nos fortalecer, mas não para nos fortalecer de um modo passivo, mas sim nos fortalecer para termos posturas essenciais, posturas corretas no nosso dia a dia. E é sobre essas posturas que eu quero chamar a sua atenção, e para isso eu convido você a voltar aqui para o primeiro capítulo da segunda carta de Paulo a Timóteo. A primeira postura que Paulo vai chamar a atenção de Timóteo está aí no verso 6. Dá uma olhadinha aí no verso 6 comigo. Por esta razão, o que ele fala? Eu te admoesto. Eu estou chamando a sua atenção para algumas práticas, Timóteo, para algumas posturas essenciais. E a primeira postura é que reavives o dom de Deus que há em ti pela imposição das minhas mãos. A primeira postura que eu quero enfatizar e trabalhar com os irmãos nessa noite é que a primeira postura essencial para você suportar a perseguição e permanecer aí firme diante das dificuldades em Cristo Jesus é manter-se ativo no serviço a Deus. Te amoesto que reavives o dom. A palavra do Senhor diz que Deus nos capacitou a todos para um serviço a Ele. Todos nós somos chamados para servir a Deus. E Deus, quando derrama sobre nós o seu Espírito Santo, no momento da nossa conversão, nos capacita com dons, e durante a nossa vida, Deus nos concede outros dons, visando a tua atuação na obra do Senhor. Nenhum cristão foi agregado ao corpo de Cristo para ficar de espectador, mas todos foram chamados para serem servos, obedientes e atuantes. E a primeira postura para você permanecer firme diante da perseguição e das dificuldades, irmão, é se manter fiel ou ativo no serviço a Deus. A primeira característica de que estamos esfriando na fé diante das lutas e perseguições é deixar o serviço a Deus. Ninguém abandona a igreja assim, de uma hora para outra. Existe um processo, geralmente é assim. E o primeiro ponto, ou a primeira ação que você geralmente faz,
que já deveria acender a luzinha vermelha do painel, que está indicando que você está se esfriando na fé, que você está desanimando da fé, e que você está deixando que os problemas, as perseguições, as dificuldades da vida mexam com a sua fé, é o afastamento do serviço que Deus te confiou. O culto já não é mais importante para você. O servir a Deus já não é mais importante para você. E você vai ter todos os argumentos, inclusive, para isso. Pastor, a vida está muito difícil, está muito corrida, está muito complicada. Os recursos também diminuíram, então, olha, o senhor não conta mais comigo já como era, não. Eu vou ter que dar uma diminuída. Eu fico imaginando se Deus resolver dar uma diminuída também na graça dele, na nossa vida. Como que seria? Na verdade, irmãos, quando nós começamos a esfriar na fé, a primeira coisa que a gente faz é o serviço a Deus. Seja o culto, ou seja um ministério que Ele nos confiou. A gente começa a colocar isso em segundo plano. Se afastar da igreja, depois se afasta-se da palavra, e por último se afasta do próprio Deus. É uma sequência perigosa. E é geralmente essa a tendência. Eu vou ficar em casa mesmo, vou servir ao Senhor em casa, eu não preciso estar atuando na igreja local. Você quer saber de uma coisa? Eu vou ler a Bíblia em casa, aí daqui a pouco já não está lendo mais a Bíblia. Mas eu ouço alguma coisa, uma vez por mês. Aí depois, olha, eu estou indo na cantata de Páscoa e na cantata de Natal, já é alguma coisa, eu não estou totalmente desviado. E a gente vai se enganando e, na verdade, a gente está permitindo que as perseguições, as lutas e a fidelidade ao Senhor, que deveria ser a ênfase da nossa vida, foi deixada de lado. Então, a primeira postura que Paulo admoesta a Timóteo para que ele não esfrie na fé, para que ele não desanime na fé, para que ele não venha a ser frustrado diante das lutas e das dificuldades, é o seguinte: Timóteo, reavives o dom constantemente, não desanime, mas continue ativo na obra e no serviço do Senhor. Segundo Paulo, para manter viva a chama do serviço a Deus, segundo o dom que Ele mesmo nos deu, é preciso inclusive coragem. Veja o que ele diz ainda no verso 7. Versos 6 e 7. Por essa razão, pois, te admoesto que reavives o dom, o dom de Deus que há em ti pela imposição das minhas mãos, porque Deus não nos tem dado o espírito de covardia, mas de poder, de amor, de moderação. Segundo então Paulo, para manter viva a chama do serviço a Deus, segundo o dom que Ele mesmo deu, é preciso de coragem. E aqui ele usa uma sequência, né? Ele nos deu o espírito de poder, de amor e de moderação. Poder é sinônimo de força, é sinônimo de ação. Lembra que nós vimos lá? Nós vimos lá que, tendo forma de piedade, negando-lhe, entretanto, o poder. Esse poder é a ação, é a prática, é a força. Então, Paulo está dizendo, se mantém fiel no serviço que Deus te confiou, com dedicação, com ação, com prática, com força. Porque Deus não nos deu o espírito de covardia, mas Ele nos deu um espírito de poder. O que mais? O espírito de amor, que é sinônimo na Bíblia, em especial nos escritos de Paulo, de caridade e abnegação, ou seja, abrir mão dos seus próprios direitos para fazer aquilo que Deus quer que você faça. O amor cristão é um amor abnegado, é um amor que abre mão. Ele deixa claro isso lá em Tessalonicenses como característica da verdadeira igreja, ou do verdadeiro eleito. Um amor abnegado. Da mesma forma que ele fala lá da fé operosa e da esperança firme. Deus não nos deu o espírito de covardia, mas Ele nos deu um espírito de abnegação, de amor. E por fim, um espírito de moderação, que no contexto nos indica um espírito de disciplina, de controle, ou seja, algo que vai ser constante. Essa moderação me conduz a não oscilar. Tem gente que vive uma verdadeira montanha russa no serviço a Deus, na atividade daquilo que o Senhor confiou a ele. Não deveria ser assim, irmãos. A moderação nos conduz a essa postura de um espírito de constância. Eu vou servir ao Senhor e vou realizar a obra do Senhor, porque apesar das lutas, das perseguições, eu sei em quem tenho crido. Essa é o grande foco do apóstolo Paulo. Então, para não sermos
pegos pelo desânimo, diante das lutas, das perseguições, das dificuldades, mesmo diante dessas lutas, das perseguições e dessas dificuldades, mantenha-se ativo no serviço ao Senhor. Com ação, com abnegação e com estabilidade, com controle, com moderação. A partir do momento que você parar de agir, a partir do momento que você começar a focar mais em você do que a abnegação em favor de Deus e do próximo, e a partir do momento que você, ao invés da constância, começar a oscilar, ao invés da moderação, da disciplina, começar a oscilar, você vai ser uma presa fácil para o inimigo das nossas almas. A primeira postura essencial para você permanecer firme, para suportar as tribulações, as perseguições, a dificuldade é: mantenha-se ativo no serviço do Senhor. Trabalhe para Deus. Segundo ponto, irmãos. Antes, veja aqui 2 Timóteo 4:5. 2 Timóteo 4, o verso 5. Veja o que Paulo, eu já disse que todo o restante da carta vai fortalecer essas posturas que Paulo vai tratar aqui no capítulo 1. Então, capítulo 4, verso 5, Paulo reforça isso quando diz: tu, porém, Timóteo, sê sóbrio. Veja, essa questão do sóbrio é a ideia da constância, da moderação. Sê sóbrio em todas as coisas, suporta as aflições. Faze o trabalho de um evangelista, cumpre cabalmente o teu serviço ou o teu ministério. Primeira postura essencial, irmãos, para você permanecer fiel diante da perseguição e suportar as dificuldades é: mantenha-se ativo no serviço a Deus. Segundo ponto. Voltando aqui para o capítulo 1, o verso de número 8 em diante. Paulo vai dizer assim no verso 8: não te envergonhes, portanto, de duas coisas: do testemunho do nosso Senhor, ou seja, do próprio testemunho de Jesus, e também não te envergonhes do seu encarcerado, que sou eu. Pelo contrário, faça o quê? Participa comigo dos sofrimentos a favor do Evangelho, segundo o poder de Deus. O segundo ponto que eu quero chamar a sua atenção aqui, segunda postura essencial para você suportar a perseguição e permanecer fiel diante das lutas, além de manter-se ativo na obra, é o compromisso com a causa de Deus. Não te envergonhes do testemunho do nosso Senhor, e nem daqueles que têm servido a Deus, mas participa do sofrimento. Faça parte desse negócio. Se o ministério do Evangelho é um ministério que vai nos conduzir a sofrimento, então participa junto desse negócio. Junta o touro à unha. Se envolva, tenha um compromisso sério. Faça parte. Não fique simplesmente assistindo. Não fique simplesmente lamentando ou comentando. Há um tempo atrás eu falei que o grande problema da igreja dos dias de hoje são os comentaristas esportivos. O que é o comentarista esportivo? O cara não é jogador, e se já foi, agora já não joga mais nada, porque está velho, doente, com o joelho quebrado, está estrupiado, então não joga mais nada. Não tem a competência de ser treinador, não aguenta, não tem o estômago para assumir um time e levar as burdoadas da torcida. Então o que o cara vai fazer da vida? Vai ser comentarista. Porque é mais fácil você falar mal. Ele devia ter chutado por cima, em vez de ter chutado por baixo. Não, meu amigo, mas você não estava lá para fazer a jogada. Ele tinha que ter trocado o Zezinho pelo Joãozinho. Mas você não é o treinador que está lá dia a dia, lá levando as burdoadas da torcida. Agora, o comentarista esportivo é o cara que senta lá no ar-condicionado, ganha um belo salário, para ficar falando mal daquilo que os outros estão fazendo de fato. Na igreja, o que tem de comentarista esportivo é uma maravilha. O cara não tem compromisso nenhum com a causa, mas ele é o comentarista esportivo. Fica lá falando 2 horas de um lance, de 2 segundos. Programa, às vezes, de 2, 4 horas, simplesmente falando.
Na igreja, irmãos, nós não temos que ter comentarista esportivo, nós temos que ter jogador e técnico. Pessoas que estão envolvidas com o negócio. Pessoas que vão comprar a briga, que vão para o campo, que vão ter que tomar decisões, e horas vão errar, e horas vai acertar, mas que estão atuantes, que estão comprometidas com a causa, participando do sofrimento, treinando debaixo de sol, debaixo de chuva, se preparando para a partida, levando a pancada da dividida, sentindo a dor do fracasso, porque a coroa só vai ser lá no céu, o título é só lá, aqui é só bucha mesmo, mas você está comprometido, você faz parte. Então a cada dia, vemos mais e mais crentes vivendo um cristianismo frouxo, um cristianismo em cima do muro, um cristianismo liberal, amoral, permissivo, ou simplesmente como comentarista. Esse tipo de crente é o primeiro a desistir na hora que a perseguição começa. É o primeiro a pular do barco. Porque ele não quer participar do sofrimento. E nós vimos a semana passada, ou retrasada, não me lembro bem ao certo, que eu comentei Paulo falando lá em Filipenses, que nos foi dado a graça do que mesmo? De padecer por Cristo. Essa é uma postura exigida a nós. Participar do sofrimento. Compromisso com a causa. Nós sabemos que o apóstolo Paulo já deixou claro, lá em 1 Coríntios, capítulo 1, de 18 a 25, que pregar o evangelho, irmãos, é loucura e escândalo. Crer e seguir a Cristo, para muitos, é sinônimo de fraqueza e de fracasso. Você compartilhar com um amigo que você é membro de igreja, que você frequenta a igreja, o cara dá risada da sua cara. Tudo bem. Compromisso com a causa. O fato de assumir verdadeiramente o compromisso com a causa de Cristo, muitas vezes vai fechar portas de emprego. Porque você vai ter que tomar uma postura lá no seu trabalho. Ó, eu não minto. Hoje em dia, o simples fato de você chegar para o seu patrão e falar, ó, eu não minto, já é complicado. Pense você num sistema comercial. Irmãos, a vida lá fora é extremamente complicada. E assumir um compromisso com Cristo não é fácil. Porque isso vai te trazer prejuízo na carne. As empresas estão acostumadas a mentir, os prestadores de serviços estão acostumados a mentir. E quando você entra nesse mercado de trabalho, as pessoas vão chegar para você e falar que para você ter sucesso ali, você vai ter que entrar no esquema. Oh, fala para o cliente que já foi. O negócio nem começou a ser feito. Não tira nota, sonega isso, fala aquilo. Hoje é sexta-feira, dá qualquer resposta, segunda-feira a gente vê esse negócio. São práticas totalmente contrárias à postura cristã, irmãos. E que muitas vezes, muitos cristãos nesse cristianismo frouxo, liberal, em cima do muro, amoral, permissivo, não têm comprado a briga em favor do nome do Senhor Jesus. E é por isso que a igreja tem passado vergonha como tem passado. As pessoas não mais consideram o cristão como alguém que serve a Cristo. Tanto é que não há diferença nenhuma na maioria daqueles que se dizem cristão para aqueles que são ímpios.
Mas na hora que a perseguição bater, na hora que a tribulação bater, somente aqueles que realmente têm compromisso com a causa vão estar preparados para suportá-la. O resto vai desanimar na fé. O compromisso com a causa de Cristo é o que nos fortalece e nos sustém. Ainda aqui em 2 Timóteo, capítulo 2, o verso 1, como eu disse, né, Paulo vai usar toda a carta para reforçar essas posturas. No capítulo 2 ele diz: Tu, pois, filho meu, fortifica-te na graça que está em Cristo Jesus. Fortifica-te na graça. Verso 15. Procura apresentar-te a Deus aprovado, como obreiro de que não tem de que se envergonhar, que maneja bem, o que está escrito aí? A palavra da verdade. Gente que tem compromisso com Deus e com a causa. Que se envolve plenamente, que se apresenta de modo aprovado, que maneja bem, que conhece. Se você for lá para Apocalipse, não precisa abrir, eu vou citar para você, Apocalipse capítulo 14, o verso 12 nos diz assim: diante de tudo aquilo que Apocalipse nos apresenta, ele diz: aqui está a perseverança dos santos, os que guardam os mandamentos de Deus e a fé em Jesus. Esses são os que têm compromisso com a causa, é os que serão preservados no dia final. Em vários momentos de Apocalipse, ele vai chamar a atenção para o fato de que os eleitos, para o fato de aqueles que são povo de Deus, são aqueles que guardam os mandamentos de Deus e têm a fé em Jesus, ou guardam o testemunho de Jesus. São pessoas que têm compromisso com a causa, independente da circunstância. Essa é a segunda postura que Paulo, então, diz para Timóteo: fortaleça-te na graça, tenha um compromisso, não te envergonhes, mas participe. Eu fico louco de ver um cristianismo tão banana que nós estamos vivendo. Porque qualquer meia dúzia que se envolve em qualquer ideologia pecaminosa por aí, faz um barulho imenso no mundo hoje. Veste as suas bandeirolazinhas e sai para a rua fazendo estardalhaço em causas claramente vis, em causas pecaminosas, em causas que confrontam a santidade e a pureza do Evangelho e do próprio Deus. E aqueles que se dizem cristãos não têm compromisso algum com a verdade, ao ponto que no dia a dia, no realizar das suas atividades na família, no trabalho, ou seja onde que for, eles simplesmente colocam de lado todo o padrão das Escrituras. Não estou falando para você sair na rua com a bandeirinha falando Jesus salva. Isso não muda nada. Se a sua vida não for uma vida com compromisso, de testemunho fiel ao Senhor. É isso, é essa postura que Paulo está exigindo de Timóteo. Um compromisso com a causa. Que nós vemos todos e tantos outros grupos minoritários fazendo estardalhaço por conta das suas ideologias pecaminosas, mundanas e diabólicas. E a gente não se posiciona em relação à nossa causa, em relação à causa da fidelidade para com a palavra do Senhor. Irmãos, na hora que a perseguição levantar, nós seremos os primeiros a desistir da fé, se não mudarmos a nossa postura. Vamos caminhar mais um pouco. Terceira postura: fidelidade com a sã doutrina. Veja o que diz aí no capítulo 1, verso 13. Volte aqui, não sei se você, porventura você abriu lá em Apocalipse, volta para 2 Timóteo. 2 Timóteo, capítulo 1, verso 13. Mantém o padrão das sãs palavras que de mim ouvistes com fé e com amor que está em Cristo Jesus. Fidelidade com a sã doutrina. Mantenha o padrão das sãs palavras. Aqui sãs palavras é sinônimo de sã doutrina,
de ensinamentos corretos. Então nós já vimos que a fidelidade com a sã doutrina é a base do sucesso cristão. Sem a verdadeira doutrina, nós não teremos a prática correta. O foco aqui é o ensino fiel, as sãs palavras, sinônimo do ensino verdadeiro, do ensino fiel. A terceira postura essencial para você suportar o momento da perseguição, da tribulação e das dificuldades, além de se manter ativo no trabalho do Senhor, além de ter um compromisso com a causa, é ter fidelidade com a sã doutrina, com a palavra do Senhor. Veja aí que eu fiz uma bateria de versos que enfatizam isso durante a carta. Para você ver que esse tema é um tema central nas cartas pastorais. Irmãos, não existe uma igreja verdadeiramente cristã sem fidelidade à sã doutrina. Talvez eu fale isso 300 vezes e ainda será pouco. Uma verdadeira igreja de Cristo não é aquela que agrada as pessoas, mas agrada a Deus agindo de uma postura fiel com o santo ensinamento, com as sagradas escrituras. Para suportarmos as perseguições, tribulações, dificuldades na vida, você tem que estar firmado na sã doutrina. Irmãos, o evangelho coach ele não te sustenta na hora da adversidade. Porque as adversidades virão, não tenha dúvida disso. Os problemas vão bater a sua casa. Nós vemos o próprio Senhor Jesus dizendo que o prudente é aquele que ouve a sua palavra e as pratica. E a chuva veio, o vento veio, o rio transbordou e deram com ímpeto contra a sua casa. Porém, ela não caiu porque está fundamentada na rocha. Enquanto que o insensato, ele até ouve a palavra de Deus, mas não pratica, não tem fidelidade com a sã doutrina. Vai vir as mesmas coisas, vão vir a chuva, vão vir o vento, o rio vai transbordar, só que a diferença é o resultado, a casa vai ser destruída. É a sã doutrina que te mantém de pé no dia mau. É o conhecimento exaustivo das Escrituras que vai te fortalecer e te manter de pé quando a tragédia bater a sua porta. Quando a doença chegar, quando a morte chegar, quando o desemprego porventura bater, todos nós estamos sujeitos a isso. E o que vai nos sustentar de fato é saber, primeiro, as verdades fundamentais. Deus continua sendo soberano, Deus continua nos capacitando, Deus está presente conosco, Deus, através da sua graça, nos sustenta, e Ele está presente, a sua promessa é verdadeira, mas também as posturas essenciais. Independente da minha luta, independente das minhas dificuldades, independente da perseguição, independente das vicissitudes, dos problemas gerais, eu continuo servindo ao Senhor. Eu continuo com compromisso com a obra do Senhor, sofrendo, inclusive, com a causa, e fiel às Escrituras. Veja, por exemplo, aqui, 1 Timóteo, dá uma olhadinha em 1 Timóteo, capítulo 4, verso 6. Eu vou mencionando aqui, capítulo 1 de 1 Timóteo, capítulo 1, verso 3. Quando eu estava de viagem rumo à Macedônia, te roguei que permanecesse ainda em Éfeso para demonstrar a certas pessoas, a fim de que não ensine outra doutrina. Ou seja, a ênfase está na doutrina correta. O verso 10 ainda do primeiro capítulo, eles são impuros, sodomitas, raptores de homens, mentirosos, perjuros. E para tudo quanto se opõe, o que está escrito aí? A sã doutrina, ou seja, ensina, meu irmão, porque se você não ensinar a sã doutrina, os homens vão continuar nas práticas erradas. Capítulo 4 aqui de 1 Timóteo, verso 6. Expondo essas coisas aos irmãos, serás bom ministro de Cristo Jesus, alimentado com as palavras da fé e da boa doutrina que tem seguido. O verso 13 ainda, do capítulo 4. Até a minha chegada, aplica-te à leitura, à exortação e ao ensino, que é a mesma coisa de doutrina aqui. O verso 16. Tem cuidado de ti mesmo e tem cuidado do que mais? Da doutrina.
Continua nesses deveres, porque fazendo assim salvarás tanto a ti mesmo como os teus ouvintes. Capítulo 5, 17. Devem ser considerados merecedores de dobrados honorários os presbíteros que presidem bem, com especialidade, os que se afadigam na palavra e no ensino, ou seja, na doutrina. A palavra grega aqui é a mesma traduzida por doutrina. Capítulo 6, verso 1. Todos os servos que estão debaixo do jugo considerem dignos de toda a honra o próprio Senhor, para que o nome de Deus e o quê? E a doutrina não sejam blasfemados. Ainda o capítulo 6, verso 3 em diante. Se alguém ensina outra doutrina e não concorda com as sãs palavras do nosso Senhor Jesus Cristo e com o ensino segundo a piedade, é infatuado, nada entende, tem mania por questões e contendas de palavras que nascem de inveja, provocações, difamações, suspeitas malignas. Ou seja, nós temos que estar de acordo com a doutrina, com as sãs palavras do Senhor Jesus e com o ensino segundo a piedade. Se você for lá para Tito, passa aqui 2 Timóteo, vamos lá para Tito. Tito capítulo 1, verso 1. Paulo, servo de Deus, apóstolo de Jesus Cristo, para promover a fé que é dos eleitos de Deus e o pleno conhecimento do quê? O pleno conhecimento da verdade, segundo a piedade. O verso 9 em diante, ele diz, apegado à palavra fiel, que é segundo o quê? A doutrina, de modo que tenha poder tanto para exortar pelo reto ensino, como para convencer os que o contradizem, porque existem muitos insubordinados, palradores, frívolos, enganadores, especialmente os da circuncisão. É preciso fazê-los calar, porque andam pervertendo casas inteiras, ensinando que não devem, por torpe ganância. O capítulo 2 de Tito, verso 1 diz, tu, porém, fala o que convém, o quê? A sã doutrina. O verso 10, não furtem, pelo contrário, dei prova de toda fidelidade, a fim de ornarem em todas as coisas a doutrina de Deus, o nosso Salvador. E aí, voltando para 2 Timóteo, que é o foco do nosso estudo de hoje, capítulo 1, verso 13, como nós já lemos, mantém o padrão das sãs palavras. Capítulo 2, verso 2, o que da minha parte ouviste, através de muitos testemunhos, isso transmite a homens fiéis e também idôneos para instruir outros, ou seja, passe a sã doutrina para frente. O verso 14, recomenda-te essas coisas, dá testemunho solene a todos perante Deus, para que evite contendas, palavras que para nada aproveitam, exceto para a subversão dos ouvintes. Procura apresentar-te a Deus, aprovado, como obreiro que não tem de que se envergonhar, mas que maneja bem a palavra da verdade. E por aí vai, o capítulo 3, permanece naquilo que aprendestes, que foste inteirado, sabendo de quem aprendeste, ou seja, as Sagradas Escrituras, que é inspirada por Deus e útil para o ensino, para a repreensão, para a correção, para a educação na justiça. Capítulo 4 ainda, de 2 Timóteo, prega a palavra, insta, quer seja oportuno, quer não, corrige, repreende, exorta, com toda longanimidade e doutrina, pois haverá tempo em que não suportarão a sã doutrina. Veja, irmãos, a terceira postura que Paulo exige e admoesta Timóteo a ter é fidelidade com a sã doutrina. Isso precisa ser visto na sua vida, para você permanecer firme diante das dificuldades, das lutas da vida. Essa é a terceira postura essencial que Paulo exige de Timóteo. A quarta postura, irmãos, volte aqui para 2 Timóteo, capítulo 1, verso 14. Eu pus 12 aí, mas é 14, tá bom? Verso 14. Guarda o bom depósito, mediante o Espírito Santo que habita em nós. Esse depósito que ele está falando, nós vamos caminhar aqui agora, na verdade é o Evangelho, a defesa do Evangelho. Veja que Paulo já havia exortado Timóteo nesse sentido. Dá uma olhadinha comigo, 1 Timóteo capítulo 6, finalzinho do capítulo 6, final do capítulo, da primeira epístola.
1 Timóteo 6, verso 20 e 21. Os últimos dois versos. Paulo vai dizer assim: e tu, ó Timóteo, qual que é a palavra que ele usa aí? Guarda o que te foi confiado, evitando os falatórios inúteis, profanos, as contradições do saber, como falsamente lhe chamam, pois alguns professando se desviaram da fé, a graça seja convosco. O que Paulo estava falando, guarda o que te foi confiado. O que foi confiado a Timóteo? A palavra, o Evangelho. O Evangelho, lá, se você voltar para 1 Timóteo capítulo 1, o verso 10 e 11, né? Quando ele fala que aqueles que estão se opondo à sã doutrina, e tudo que se opõe à sã doutrina, segundo o Evangelho da glória do Deus bendito, do qual fui encarregado. O que Paulo, portanto, está dizendo a Timóteo, nessa quarta postura essencial para permanecer fiel, firme, diante das perseguições e das lutas da vida, defenda o Evangelho, guarde o depósito, guarde aquilo que te foi confiado. Guardar aqui significa defender, irmão, significa proteger, significa preservar. Não é assim que você faz? Você chega para a esposa lá, fulana, guarda isso para mim. O dia que eu precisar, eu vou pedir. Se não guardar direito, hein? E geralmente não acontece, né? Isso só acontece em outros lares. Fulano, guarda isso aqui para o pai. Aí passa 3 semanas, eu falo, viu, não, onde você guardou o negócio? Você falou para eu guardar? Assim? Tem gente que faz isso com o Evangelho. Jesus nos confiou o Evangelho, pediu para guardarmos o Evangelho. E aí na hora que a pessoa precisa usar o Evangelho, a pessoa nem sabe onde está. Paulo olha para Timóteo e diz, guarda o que te foi confiado. Guarda o bom depósito. Guardar é defender, é proteger, é preservar. Se nós olharmos em 2 Timóteo, capítulo 3, verso 14, nessa mesma ênfase, Paulo diz, guarda o bom depósito, é a mesma coisa que permanece naquilo que aprendestes. Essa é a ideia que Paulo vai trazer. E ele diz, tu, porém, permanece naquilo que aprendestes e que foste inteirado, sabendo de quem aprendestes. E que desde a infância sabes as sagradas letras, que podem tornar-te sábio para a salvação pela fé em Cristo Jesus. E aí ele vai trazer aquela passagem fantástica sobre a utilidade das Escrituras e o propósito das Escrituras na vida dos crentes. As Escrituras, ou o Evangelho, aqui como sinônimo, a revelação entregue aos santos, deve ser defendida como um belo e maravilhoso depósito, ou como um belo e maravilhoso tesouro que nos foi confiado. Guarda o bom depósito. Ou seja, defenda o Evangelho. Se você for olhar para Filipenses capítulo 1, você vai ver Paulo dizendo que essa tarefa de defender o Evangelho era uma tarefa dele. Ele diz, olha, a mim foi confiado defender o Evangelho. Se você for para Judas capítulo 3, nós lemos inclusive hoje pela manhã esse texto, Judas dizendo que nós devemos estar defendendo o Evangelho de uma maneira bastante viva. A fé que foi entregue aos santos, diligentemente nós devemos defender isso. E aí nós vemos Paulo também falando na carta a Tito, no capítulo 1, quando ele diz, é preciso fazê-los calar, porque andam pervertendo casas inteiras, ensinando o que não devem, por torpe ganância. Foi mesmo dentre eles um seu profeta que disse, cretenses, sempre mentirosos, feras terríveis, ventres preguiçosos. Tal testemunho exato. Portanto, repreende-os severamente, para que sejam sadios na fé. A quarta postura, portanto, irmãos, essencial para suportarmos as dificuldades, a perseguição, é vivermos em prol da defesa do Evangelho. Volte os seus olhos aqui para a segunda carta de Timóteo, capítulo 1. Verso 6. Te admoesto. Aí você vai observar os versos, os verbos, né? Para você chegar nos pontos. Amanhã, depois você vai ler esse texto, você vai relembrar dos pontos que eu te trouxe.
Eu te admoesto. Admoesta o quê? Primeiro, reavives o dom. O primeiro verbo é reavives o dom, ou seja, trabalhe, mantenha-se firme aí no trabalho do Senhor. Porque é Deus que te deu esse dom, e Ele te deu não dom de covardia, não um espírito de covardia, mas de ação, de poder, de abnegação, né, de amor e de moderação, de disciplina, de constância. Depois o verso 8, não te vergonhes, nem do testemunho do nosso Senhor, nem do carcerário, mas participa, ou seja, tenha um compromisso com a causa, se envolva plenamente. E aí depois dele trazer todas as questões das verdades, ele foca no verso 13 e no verso 14, mais duas posturas. Mantém o padrão das sãs palavras, ou seja, seja fiel às sãs doutrinas e guarda o bom depósito, ou seja, defenda o evangelho. Esta é o caminho das pedras que o apóstolo Paulo apresenta para você, para suportar as dificuldades, para suportar os problemas e se manter fiel a Deus. Concluindo, irmãos, nós vimos que as verdades fundamentais para suportar a perseguição e permanecer fiel na vida cristã trata da ação de Deus. As verdades trata da soberania de Deus, da fidelidade de Deus, da graça de Deus, das promessas de Deus, da presença de Deus. Agora, quando nós estudamos aquilo que compete a nós, firmados nas verdades fundamentais, nós precisamos agir, e para isso é necessário possuir as posturas essenciais para suportar a perseguição e permanecer fiel na vida cristã. Paulo admoesta a Timóteo e a todos nós a agirmos ativamente no serviço a Deus. Reavives o dom de Deus que há em ti. Conforme o dom que recebemos, e deste modo demonstrarmos compromisso com a causa, não te envergonhes, mas participa, com a causa de Cristo, não nos envergonhando de sermos cristãos, mas muito pelo contrário, ensinando de modo fiel a sã doutrina, mantém o padrão das sãs palavras, e defendendo o evangelho, guarda o bom depósito, como revelação inspirada por Deus e útil para o ensino, para a repreensão, para a correção, para a educação na justiça. Pesa sobre nós, verdadeiros crentes, a responsabilidade de buscar em primeiro lugar as coisas de Deus, mesmo diante das adversidades e perseguições deste mundo. Procura-te apresentar-te a Deus como obreiro aprovado, que não tenha do que se envergonhar, mas que maneje bem a palavra da verdade. Que Deus nos ajude e nos auxilie a possuirmos essas posturas, a crermos nas verdades fundamentais e a possuirmos as posturas essenciais para suportar as dificuldades e, assim, glorificarmos aquele que nos salvou. Amém?